Nesse final de semana se encerrou mais uma rodada do Brasileirão e a liderança volta para Itaquera. O Corinthians, ao vencer o Atlético Goianiense em Goiânia, torna-se novamente o líder da competição. Teve a participação de coadjuvante também do Palmeiras, que não venceu o Atlético Mineiro. Teve a participação do Avaí e do São Paulo também. Das outras vezes, por ter empate em 1-1, o São Paulo também flertou com a liderança, mesmo sabendo que poderia perder em jogos mais à frente. Mas Palmeiras e Atlético, Atlético Goianiense, Corinthians, Avaí e São Paulo. Vou tentar falar desses três jogos assim, da participação do Trio de Ferro. Para quem não sabe, o Trio de Ferro é composto pelo Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians, o Trio de Ferro paulista. As três forças da cidade de São Paulo e que, por sua vez, brigaram pela liderança. Uns fizeram por merecer, outros não, outros até deixaram de fazer, mas cada um teve a sua particularidade, teve os seus méritos, os seus deméritos, mas no final das contas o que vale é a pontuação na tabela. É o que um produziu, o que o outro deixou de produzir. Então, vamos começar pela primeira partida, vamos dos três, né? O Avaí 1, São Paulo 1, também, né? Por mais que seja um jogo fora de casa, muitos são paulinos, até o Rogério Ceni, em entrevista no final da partida, considerou não foi um ponto ganho, mas foram 2 pontos perdidos. Pelo que se desenhou a partida, o São Paulo em si não estava bem, até estava com certo perigo de poder vir a perder a partida. Isso quando estava o 0-0, mas foi construindo jogadas de forma bem pobre, vamos falar a verdade. Mas acontece o primeiro pênalti, visto pelo VAR, vamos voltar, conferiu na tela e deu pênalti para o São Paulo. O Reinaldo bate o pênalti e acerta 1-0 São Paulo. O São Paulo ganha uma sobrevida, fica mais tranquilo e joga o desespero, um certo desespero, para cima da equipe do Avaí, né? E a partida continua se desenrolando. E o time do São Paulo, ao invés de querer matar a partida, continuou mais cozinhando o galo, achando que o 1-0 estava muito bom, mas não foi o que aconteceu. Continuou desenrolando a partida e acontece a segunda penalidade para o São Paulo. Aí eu assistindo a partida pensei, não, agora o São Paulo vai fazer o segundo, o Reinaldo vai bater o segundo pênalti, que é o batedor oficial, né? Penso assim, acho que não é para se colocar vaidades na frente ou alguém que está brigando por artilharia. Você faz isso aí, você cede sua vez de bater quando? Se o time está ganhando de 3-0, 4-0, você quer ajudar um amigo, mas está apenas 1-0 na casa do adversário, mesmo sendo um adversário fraco, como é o Avaí, esforçado, mas fraco. Mas o que o Reinaldo ou o galera que pediu, uma coisa que foi certa, pelo menos o Rogério Ceni falou que não foi ordem dele, não partiu da ordem dele para poder mudar o batedor, e mudou o batedor, e o batedor foi quem? Caleri. Tem até aquela brincadeira, a musiquinha do Toca no Caleri que é gol, mas não, acho que não tocaram para ele, partida de pênalti ele sozinho, ele isolou, mandou a bola na arquibancada, e o São Paulo continuou no 1-0, mas com efeitos e defeitos do seu time, que falha bastante, acabou tomando o gol, ficou no 1-1. Aí fica aquele ponto para ressaltar, o São Paulo, enquanto estava ganhando, até aquele momento era líder do Brasileirão. Ainda não tinha tido a partida do Corinthians e Atlético Goianiense, que o Corinthians poderia perder, ainda não tinha tido Palmeiras e Atlético Mineiro, o Palmeiras poderia perder. Então, o São Paulo naquele momento com 1-0 e podendo ser 2-0, poderia acabar o seu jogo líder da competição, mesmo que fosse momentâneo. Seria algo de bom para o São Paulo, porque o São Paulo, lembre-se, já teve outra chance de assumir a liderança, principalmente contra o mesmo Corinthians, dentro de Itaquera. E por quê? Preciosismo, não saber mudar e não saber matar a partida, né? Mudar o quadro da partida e poder matar a partida. Falha também do Rogério Ceni, que mudou 3 substituições no intervalo. Isso no Corinthians e São Paulo, e em Itaquera. O São Paulo podia acabar com o tabu de Itaquera, assumir a liderança, passar o rival, passar o Corinthians, mas não.
também sofreu um empate. Então foi, de novo, por falhas pessoais ou de tática ou do time mesmo, o São Paulo perde a chance, mesmo que momentânea, de assumir a liderança. Aí eu boto nessa tecla. Foi o preciosismo, aquela coisa do a partida já está ganha, já está 1 a 0, gol de pênalti do Reinaldo. Ceder a partida só porque o Caleri é o artilheiro. Eu acho que é mais querer alimentar a musiquinha da torcida do que pensar no bem do São Paulo. Então para mim houve-se essa falha. O São Paulo tinha que fazer 2 a 0, se surgisse um terceiro ou quarto pênalti, aí sim, Caleri vai lá e bate. Mas com a partida em aberto, 1 a 0 apenas, o São Paulo não produzindo bem. Tanto que os maiores lances de perigo tinha sido do Avaí. Alguns lances de perigo, nem tantos assim também. Aí o São Paulo perde a chance. Então eu sou a favor do discurso de São Paulinos, até do Rogério Ceni, falando que o São Paulo não ganhou 1 ponto, deixou de ganhar 2. Então ganhou 1, se ganhasse a partida ganhava 3, então perdeu 2. Então deixou de ganhar mais 2. Então essa foi a falha do São Paulo. Sim, São Paulo, fechando essa parte falando do São Paulo, 6º colocado. Olha a diferença, poderia estar líder com um monte de combinações de resultados. O São Paulo com um empate, não foi nem derrota, fecha a rodada em 6º colocado com 14 pontos. Poderia estar com 16 e sendo líder, poderia. E empatou, mesmo que em Florianópolis, na casa do adversário, com o Avaí, que com empate de 10 pulou para 11 pontos. Tem 14º, meio de tabela, olhando mais para baixo do que para cima na tabela. Então, podemos considerar sim, o São Paulo deixou de vencer. Então, ainda vai com uma equipe fraca, mesmo que esforçada aqui do Avaí. Então, o São Paulo ficou sim, mais uma vez ficou sim a desejar. Por opções do técnico, opções dos jogadores, preciosismo, brincadeira, desmerecimento com o adversário. Então esse foi o São Paulo. Então, esse foi o São Paulo que deixou de assumir a sua liderança. E vamos falar também, na sequência da outra partida que teve sábado, do líder Corinthians, que foi a Goiânia e vence. Pode ser se discutir com merecimento ou não merecimento, ajustagem certa ou não do VAR, mas o Corinthians vence por 1 a 0 o Atlético Goianiense em Goiânia. Se fosse um jogo em Itaquera, não seria normal 1 a 0 o Corinthians. Normalmente o Corinthians produz em Itaquera, faz 1 a 0 e para. O Corinthians também não produziu muito, preferiu se retrair, formar o ferrolho contra tal qual eu falei do Avaí, Atlético Goianiense um pouco melhor do que o Avaí, mas também aquela equipe pequena, tudo pequeno, investimento, poder de ataque, defesa, tudo. Se comparar com o Corinthians agora líder, né, assumindo novamente a liderança, acho que o Corinthians poderia ter produzido mais. Sim, venceu 1 a 0, gol do Mantuan, não, legal. Mas, eu vou falar também de novo, a participação do VAR. Goianienses falam que é errado, que estavam em posição de não impedimentos. Corintianos falam que o jogador goianiense estava impedido, acertou o VAR. Mas é aquela coisa, é o tal do ajuste. O ajuste não é automático, o ajuste é manual. É um homem manipulando a máquina. Um frame para frente, um frame para trás. Então, mas fica difícil, quando é uma coisa muito clamorosa, quando é o pé na frente, pé atrás, fica difícil ficar julgando. Roubou para um, ajudou o outro. É complicado. Mas eu quero focar no que produziu. Ou o Corinthians deixou de produzir mais uma vez. Pode parecer birrinha, pegação de pé, mas o que o Corinthians produz com o Vitor Pereira é muito pouco. Sim, mas aí tem diversas formas de a gente poder olhar esse Corinthians que produz pouco. Não é nenhuma forma de jogar, vou jogar recuado. O Corinthians dá poucas estocadas no ataque. O Corinthians não vai ao ataque. O Corinthians tem time para isso. Pode-se dizer, mas os medalhantes cansam bastante. Eles não têm um largo poder de ataque assim, por muito tempo. Tanto que as vitórias do Corinthians, nesses jogos de agora, está sendo muito por base da molecada. Mantuan fez o gol da vez, o gol da liderança.
Por quê? Porque o Palmeiras também não ganhou também, mas também o Corinthians também deixou de fazer um futebol mais ofensivo. Mas é líder. Mas ele, vou já falar do Palmeiras também, tentei adiantar um pouco o Palmeiras, mas não. Ainda é Corinthians ainda. Mas o que eu falo, se pegar a estatística do jogo, que muita gente gosta de se basear no que você assistiu, outros gostam de falar na planilha. Que tanto que na tabela, na planilha, o Corinthians é líder. Não tem contestação, o Corinthians é líder, ponto. Se acabasse hoje, Corinthians campeão. Mas é o que? Na mesma planilha que você pega das coisas que se produziram, o Corinthians só deu um chute a gol contra o Atlético Goianiense. Mesmo sim, eu dou razão. O jogo fora de casa, Atlético Goianiense é aquela equipe que produz pouco, mas também deixa o adversário produzir pouco. Aquela partida catimbada, tudo, porque está no direito dele. Porque o Atlético Goianiense sabe que é menor do que o Corinthians. Então sabe que se eu me abrir muito, até contra um Corinthians que é limitado, ele vai perder. Não se abriu. Mesmo assim, tomou o gol. Então, por quê? Em todos esses poréns que eu estou falando, o Corinthians é melhor que o Goianiense. Não, isso é fato. Não tem aquele quase, não tem muito o que dizer. É melhor. Mesmo com o Corinthians com muitas deficiências e limitações. Muitas limitações que se impõem o Corinthians, né? Que dá para poder fugir, produzir um pouquinho mais. Mas acaba o jogo 1-0. Você pega a planilha, a tabela de jogo. O Corinthians produziu poucos chutes a gol. Só o único chute que foi no gol, a cabeçada do Mantuan, gol. Então é justo, é injusto. Acho que depende dos olhos de quem vê. Você pega um torcedor rival do Corinthians, mas não produz nada esse Corinthians. Poderia fazer mais. Como eu olho muitas vezes desse jeito, mas também olho de outra parte. Não com um olhar de corintiano, mas um olhar que minimamente racional, que o Vitor Pereira ele percebe que, eu não vou dizer que chegou a esse ponto, mas ele está meio que perdendo, não sei se um dia ele já teve, mas ele perde a mão do elenco. Porque tem muita cobra criada. Você mexer com o William, você mexer com Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano, Paulinho, é complicado. Tendo esse jogador dentro do teu grupo, jogando ou não, é complicado. Você tendo um Luan, que você não pode contar com ele, não, é uma responsabilidade total, 700, 800 mil por mês, e o cara, ele não se coça para poder melhorar. Para ele tá bom, tá pingando na minha conta, beleza. Não, aí é meio desconfortável. Ele tá errado, sim ou não, não dá para julgar, porque quando ele tava no Grêmio, ninguém meteu uma arma na cabeça dele e falar, venha, tô te obrigando a jogar no Corinthians. Eles foram atrás dele. Ele entrega o que ele sabe, o que ele pode ou o que ele quer. Então, você pode julgar a índole do jogador. Mas o que foi proposto, foi proposto. Então, eu acho que é justo o resultado de 1-0, até para ser comemorado, porque o Vitor Pereira pode-se dizer que está tirando o leite de pedra, calma, dentro de uma situação. Já bati na tecla no começo da fala sobre o Corinthians. O Corinthians poderia produzir mais, mas nessa situação, com jogadores frescurentos e birrentos, eu acho que o Vitor Pereira está sendo muito inteligente de saber minimamente usar as peças corretas. Já chamou na chincha e expôs na imprensa a situação do Roger Guedes, já mostrou a situação que ele quer mais condições e autonomia para trabalhar. Então ele, tipo assim, ele não está usando essas palavras, mas ele está pedindo, meio que clamando, implorando, por favor, me dê condições para trabalhar. Ele quer trabalhar, ele é um cara que é perfeccionismo. Mira-se muito também no que o Abel faz também. Só que o Palmeiras dá mais condições, em todos os sentidos, mais pro Abel do que o Corinthians dá pro Vitor Pereira, né? Não vou dizer que é justo ou é injusto, são condições de trabalho. Mas eu digo que é bom o trabalho do Vitor Pereira. É bom e não é bom também. Na mesma hora que eu elogio, eu critico também. Mas eu acho que na situação envolvendo jogadores, performance, a qualidade do campeonato, ele tira leite de pedra da onde um jogador não quer se doar por ele. Se fosse um Vitor Pereira no Palmeiras, aí sim você tinha que falar mais grosso, falar assim, o time está melhores jogadores, melhores condições, melhores salários sendo pago. Então, mas por que vocês não rendem?
O Vitor Pereira fala tudo isso, mas ele sabe que a situação não é tudo isso. Tanto que dizem nas alamedas por aí, no Parque São Jorge, que dizem que na primeira janela, quando tiver para ir para fora, o William vai embora. Vitor Pereira falando com a mulher dele, quer ir embora também. Porque quem quer ficar num Corinthians bagunçado desse? Mas calma, você vai falar, calma, o Corinthians é líder. Sim, a situação faz um Corinthians líder. Mas você vê o que o Corinthians produziu para ser esse líder. Você vê essa solidez, o Corinthians vai se permanecer líder. É difícil o raio que caiu em 2017 com o Carille cair novamente. O Corinthians 1-0 para ser campeão. É possível, mas eu acho difícil acontecer, porque a qualidade dos times melhoraram. Ou do Corinthians piorou, não sei. Mas eu acho difícil o Corinthians ter novamente o potencial e até a sorte de ganhar um título brasileiro. Novamente nesse enquadro. Um técnico competente, mas com jogadores birrentos. Nossa, chega a displicência de alguns jogadores do Corinthians, ou a falta de afinco, de prazer e amor ao trabalho, irrita. Irrita quem não é corintiano. Imagina você que vê esse vídeo e é corintiano. Muitas vezes o Corinthians perdendo ou deixando de ganhar ou jogando mal, eu me divirto. Porque eu sou palmeirense e eu torço contra o Corinthians. Mas fazendo a análise do jogo, o Corinthians, tipo assim, poderia produzir mais, não produz, mas o resultado vem, e quando o resultado vem, maquia muito, esconde muitas coisas que o Corinthians poderia melhorar. Porque muitas pessoas pensam, ganhou, tá bom. Nem sempre. Você quer ganhar, corintiano, você quer ganhar um jogo ou quer ter uma solidez para poder ganhar vários jogos? Porque eu não vejo essa firmeza, essa potência num Corinthians para chegar no mesmo patamar que existe um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Palmeiras. Né? Então o Corinthians é merecedor. Primeiro colocado, 18 pontos. Pelo que produziu e que os adversários deixaram de produzir. 18 pontos. Só que ganhou também do 19º Atlético Goianiense, com 7 pontos. Então tem que ver também o que está sendo produzido, ou o que não está sendo produzido. É desesperador a situação do Corinthians? Não, não é. Tá boa, a tabela do Corinthians deixa o time mais confortável, mas o que se produz, acredito que não. Agora vamos falar do jogo mais à frente, né? Falamos do sexto colocado de São Paulo, falamos do primeiro colocado do Corinthians. Vamos falar do vice-líder, que empatou com o terceiro colocado. O grande jogo da rodada. Era para ser o grande jogo. Foi mais combatido e amarrado do que mais produzido. Mas foi o que eu gostei muito, o duelo de táticas. O Palmeiras empata 0-0 com o Atlético Mineiro no Allianz Parque, jogando em casa. Mas o Palmeiras novamente foi inteligente na forma do quê? Ter a ótima visão que, ao meu ver, Abel Ferreira teve com o time do Palmeiras para com o Atlético Mineiro. Palmeiras com desfalques importantes. Rafael Veiga começou o jogo 5 minutos, se machucou, saiu. Uma grande perda. A perda técnica. Não tinha Gustavo Gomes. Não tinha o Everton. Mesmo que o Lomba faça um campeonato formidável quando entra, está invicto ainda jogando no Allianz Parque. Então, grande goleiro que é. Reserva. Perfeito, eu acho que reserva para o Everton, o Lomba é perfeito. Principalmente para jogos em casa, não tem o que reclamar. Mas o Palmeiras, os desfalques pesaram. Pesaram para o Palmeiras poder o quê? Construir mais. Deu até aquela pontinha quando o Navarro perdeu aquele gol, dava para ganhar do Atlético. Mas eu não saio totalmente triste ou decepcionado pelo que o Palmeiras produziu. O Palmeiras se propôs mais a anular o Atlético Mineiro do que querer produzir. Por quê? Eu vejo isso com a inteligência do Abel. Por quê? Porque a boa equipe do Atlético tinha Hulk, tem o Nátio Fernandes, tem ótimos jogadores. Se você se abrir totalmente e não se resguardar, você perde mesmo jogando em casa. E o Abel falou assim, vou apostar por uma bola, 2, 3. O Palmeiras teve essas bolas. Mas por infelicidade do jogador, incompetência do jogador, mas a proposta em si foi interessante, eu gostei, não foi alarmante. Que nem a diferença de pontos, você pega um Corinthians que preferiu anular a proposta de um goianiense. Calma, vamos explicar. O Corinthians com o goianiense, o Corinthians está anos luzes de tamanho maior
do que o Goianiense na história e nesse campeonato também, do que se produz. Mas o Corinthians não quis jogar contra um Goianiense. Diferente do que um Palmeiras contra o Atlético Mineiro, que sabia que não poderia se abrir tanto como o Corinthians deveria se abrir e ofender mais um Goianiense, o Palmeiras não poderia fazer isso com o Atlético Mineiro. Nem com o Flamengo também não pode. E nem em algum clássico, dependendo se for um São Paulo no Morumbi, se for um Corinthians Itaquera. O Palmeiras soube jogar a partida. Mas, no que foi proposto, sair o gol, os atacantes do Palmeiras, com muitas aspas, deixou de produzir. Deixou de ser um atacante, um artilheiro, um striker, no caso, um fazedor de gol. E o Palmeiras, no caso, empata. Fica aquele saborzinho, poderia ter ganho e continuar sendo líder, poderia ter empatado, mesmo sabendo que o Corinthians saiu vencedor, mas tá ali na beirada, mas jamais perder. Então acho que o Palmeiras soube se lidar com a situação. Faltou o gol, é o tal do detalhe, o precioso detalhe, o maldito detalhe, o gol. Mas eu gostei muito da proposta do Palmeiras, principalmente o quê? Anular as peças do Atlético. Hulk, aquela coisa, não houve marcação pessoal. Por mais que o Murilo anulou o Hulk, mas o Murilo foi inteligente na ausência do Gomes, que seria o homem para poder marcar o Hulk. O Murilo fez a mesma pressão porque não ficou em cima. Ele soube resguardar uma distância, porque o Hulk é bom do que? Ele bate a bola aqui no peito, deixa a bola cair no chão e ele, com a força dele, ele faz o pivô, ele vira. E com a força física dele, o tamanho do corpo dele, ele faz a proteção e não deixa o zagueiro chegar. Mas o zagueiro do Palmeiras estando longe e só chegar em cima dele quando ele recebe a bola e já ou abafar com uma falta ou um desarme, essa foi a inteligência. Porque se você ficar sempre no homem a homem com o Hulk, você perde, você apanha. Porque ele deixa um braço, ele dá um tranco, ele te empurra, ele sabe usar o corpo dele a favor dele. Então, o Palmeiras anulou a jogada do Nátio Fernandes também. Um ponto positivo que eu gostei da recuperação de jogadores, que eu sempre saliento isso. Um jogador que estava praticamente fora dos planos do Palmeiras, Gabriel Menino, que está cumprindo até esses jogos que o Danilo foi para a seleção e não jogou, para entender. Mas foi passear lá no Oriente, né? Foi lá curtir os parques de diversões em Seul, no Japão, na Coreia, né? Foi brincar, porque jogar não jogou, não sei porquê, mas tudo bem, já é outro assunto. Voltemos para cá, Gabriel Menino fazendo muito bem a função. O pessoal até brinca que o Gabriel Menino, ele alugou um apartamento na cabeça do Nátio Fernandes, porque ele incomodou, ele foi chato, ele marcou, ele brincou, ele deu chapéuzinho, deu rolinho, porque é aquela coisa do eu vou ganhar de você na força, eu vou ganhar de você na técnica. E eu gostei. E o que eu estava querendo citar sobre o poder do Abel em recuperar jogadores, é um poder que o Vitor Pereira, eu não estou vendo isso nele, e também nem no Rogério Ceni no São Paulo, para poder juntar os três times que eu estou falando. O Abel Ferreira, ele viu que o jogador que não deu para salvar, um Renan, pode ir pro Red Bull Bragantino, mesmo sendo de empréstimo, vendeu o Patrick de Paula pro Botafogo. Muita gente foi uma mixaria, para mim não foi, porque ele não tinha render, ele tem cabecinha de vento, tanto que agora pega as críticas, entra na internet e vê as críticas, o que o torcedor do Botafogo e a imprensa fala do compromisso do Patrick de Paula. Ele não está entregando nada, ele está até curtindo um banco, ele não é titular, você pensa que ele saiu do Palmeiras para ser titular do Botafogo, o Palmeiras está aqui, Botafogo está aqui, tanto em tudo, momento, história, tudo que se produz. O Patrick de Paula, que era a grande promessa da base do Palmeiras, a tal cria da academia, é banco do Botafogo. Cadê o bom de bola, o que assume a responsabilidade? Ele tem uma bonita história de vida, assim, de superação, saiu da favela e conseguiu ganhar na vida, vencer na vida, financeiramente, mas futebolisticamente eu não vejo um futuro para ele, por falta de compromisso, né? E nisso parece que o Abel foi inteligente. Desvincular as figuras, tirar o Patrick de Paula, que estava fazendo mal para a cabeça do Gabriel Menino, pelo menos é o que se demonstrava ser, e coincidentemente ou não, o Patrick de Paula indo para o Botafogo e o Gabriel Menino estando sozinho no Palmeiras, coincidentemente ou não, jogando bem,
desarmando bolas, armando o jogo. Ele está atuando bem, tanto como lateral improvisado, como camisa 8, segundo volante, ou camisa 5, primeiro volante. Tá? Ele conseguiu anular o Nacho Fernandes, grande jogador, ex-River Plate, hoje atualmente no Atlético Mineiro. Então ele tem a sua... tem o seu algo especial. Então o Gabriel Menino foi especial nesse jogo e está sendo. Então acho que agora ele parece que ele teve a real ciência do que ele é no Palmeiras, né? Então acho... e voltando a falar do jogo, falei do jogador em si, dos quais eu gostei. Gostei muito do Lomba, gostei do Murilo na marcação, gostei do Gabriel Menino, mas a parte do ataque eu não gostei. Então, o Dudu e uma coisa que eu queria citar, Dudu e Scarpa, eu percebi que um não tocava a bola pro outro durante o jogo. Não sei se foi só coincidência ou birra da minha parte, mas eu achei estranho. Tinha momentos que o Scarpa ele limpa para um lado, aquele tradicional, o Robin, o Sneijder da Holanda, que limpa para um lado e já chuta. O Scarpa faz isso e o Dudu muitas vezes está livre, um toca para o outro. Eu acho que é muita fome, muito preciosismo. Acho que tinha que ser mais o conjunto. E o Abel prega muito isso, a tal do conjunto. Eu não sou melhor do que você, mas o Palmeiras é melhor do que nós. Então acho que tem que ser isso. Nós temos que lutar para o Palmeiras ser melhor. Então, mas acho que nesse ponto do Palmeiras cabe também o Abel administrar os egos, o estrelismo, baixar a bola um pouco do pessoal, que final do mês e começo do próximo mês tem a ida e tem a volta da Libertadores. Aí sim tem que jogar bem, com vontade, com afinco, porque senão para no meio do caminho. O Palmeiras está sério, está comprometido. O Palmeiras tem um bom e um longo futuro pela frente, com essa mesma base, com essa mesma atitude. Então, estou confiante no Palmeiras, sim. Então, falando disso, falei do São Paulo que, sei lá, falta de pulso, falta de comando e a falta de opções, não vou dizer nem que técnicas que o São Paulo não teve, mas de opções de... O Reinaldo é o batedor oficial de pênalti, que ele bata, não deixar um Calero só para ter aquela musiquinha toca no Calero que é gol. Falei também do Corinthians que, mesmo produzindo nada, quer dizer, produziu 100% de aproveitamento, produziu uma bola, um gol, 3 pontos na tabela, Corinthians líder. Aí depende do seu olhar. O Corinthians poderia produzir mais, como eu acho, ou tá bom, que não jogue nada, mas 3 pontos o Corinthians é campeão. Tem esses dois olhares. E eu não estou nem falando que um olhar está certo e o outro olhar está errado. Os dois são compreensíveis, os dois estão com a razão. Quem quer que produza mais ou quem quer que não precisa produzir. 3 pontos já me satisfaz. E por fim também falei do Palmeiras, que conseguiu, dentro da sua proposta, anular o Atlético Mineiro. Porque o Palmeiras tinha desfalque, não teve durante a partida o seu poder total, perdendo até com 5 minutos de jogo, de 5 a 10 minutos, perdeu o Rafael Veiga. O Palmeiras ficou meio que na Veiga dependência, porque o Palmeiras não produziu mais e melhor, mas conseguiu anular um Atlético Mineiro. Então eu gostei. Gostei do que o Palmeiras produziu, se propôs a produzir. Não gostei do que o Corinthians produziu, mas 3 pontos na tabela, é líder. E o São Paulo, que poderia ficar por alguns minutos, algumas horas sendo líder, deixou de ser. Por quê? Por má opções. Se o São Paulo tivesse feito 2 a 0 na ressacada, em Florianópolis contra o Avaí, nunca acho que o Avaí ia tomar força para poder fazer fazer 2. Mas flertou com o perigo e o perigo veio e lhe ofendeu. Então é isso. Palmeiras segundo colocado, Corinthians primeiro e São Paulo apenas sexto, que poderia ter sido líder. Mas é isso. Mais uma semana se encerrou. Provavelmente na outra terça eu vou voltar falando um pouco mais das outras rodadas. Já mirando também, se já tiver os confrontos também de Copa do Brasil. Então, acho que final de semana, provavelmente, na outra terça eu vou falar do desdobramento na próxima rodada do Brasileirão. Tem do sorteio da Copa do Brasil. Eu vou ver até quando vai ser. Não sei se vai ser já nessa terça. Que dia que vai ser? Saindo do sorteio, eu ia tentar também fazer um vídeo sobre. Talvez assim eu devo soltar daqui 1 ou 2 dias mais ou menos. Mas falando também sobre os confrontos de Copa do Brasil. Aí sim, como não vai ter emparceramento e forçar confrontos, pode ter grandes jogos. Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, pode ter Flamengo, pode ter Atlético Mineiro, mas todo mundo está no mesmo pote.
Então podemos ter grandes jogos. Mas é isso. Na próxima terça eu volto falando dos outros jogos, como é que foi a semana, como foi mais uma semana de Brasileirão, ou algo novo que possa acontecer. Mas antes disso também vou soltar um vídeo falando dos confrontos da Copa do Brasil. Se tiver o sorteio, logo em seguida, pode ser um dia ou dois depois, eu faça um vídeo falando sobre. Mas é isso, né? Então, tô feliz com o Palmeiras que está classificado na Copa do Brasil, classificado também em Libertadores e nas cabeças no Brasileirão. Não pode perder as três frentes. Então, ou saber trabalhar, mesmo com o elenco mais curto, enxuto, com as três frentes, e que o Palmeiras possa sair campeão.